Meus irmãos e irmãs, nossa reflexão, nossa homilia, nesse 17º domingo do tempo comum. Nos coloquemos em oração. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Meus irmãos, a liturgia, nesse 17º domingo do tempo comum, faz como que uma pausa. E aí, do Evangelho de Marcos, nos propõe o Evangelho de João, capítulo 6 do Evangelho de João, por alguns domingos. Vamos, portanto, escutar o texto que a liturgia propõe nesse dia de hoje, nesse domingo do 17ª semana do tempo comum. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia dominical sempre procura combinar tematicamente a primeira leitura com o Evangelho. Esses 2 textos desse domingo de hoje narram um milagre de multiplicação de pães. Primeira leitura tirada do 2º livro dos Reis. Deus realiza o milagre através do profeta Eliseu. 20 pães de cevada alimenta 100 pessoas. No caso do Evangelho, mais ainda, uma multidão e apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus realiza o milagre. A princípio, ele aponta para aquele momento de impossibilidade, de privação. Onde vamos comprar pão para
que eles possam comer. E depois, diante da impossibilidade destacada por Filipe, nem 200 moedas seria suficiente. E depois André, um menino está com 5 pães e 2 peixes. Jesus realiza o milagre. Esse evangelho e o texto da primeira leitura mostra, meus irmãos e irmãs, onde está presente a impossibilidade humana, o poder de Deus atua e socorre. A oração da coleta reza assim: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Como necessitamos do auxílio de Deus! Muitas vezes o povo diz padre, e às vezes pessoas muito simples diz: padre, sem Deus não somos nada. Isso é uma verdade. E se isso é uma verdade no plano das necessidades temporais, mas ainda no âmbito da graça, meus irmãos, Jesus disse no capítulo 15 de São João: sem mim nada podeis fazer. Como necessitamos de Deus! A igreja tem claro, conforme falou o Papa São João Paulo II, na Novo Milênio Neunte, o primado da graça. Ou seja, tal como Jesus contou com aqueles 5 pães e 2 peixes, Ele conta também com a nossa cooperação, com os nossos dons, com os nossos talentos. Mas sem a ação da graça não pode haver progresso. E no plano espiritual, isto é um princípio teológico irrefutável. É Deus que atua a nossa santificação, é Deus que nos eleva, é a graça que nos sustenta. Eu estou falando isso também porque quando Jesus realiza esse milagre no início do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de João, depois ele vai falar o discurso do pão da vida. Ou seja, esse milagre aponta para um milagre ainda maior, que acontece em nossas igrejas, as celebrações eucarísticas. O pão vivo descido do céu, pelo poder de Deus que atua em nossos altares. Nós podemos falar também, claro, esse é o propósito de Deus e esse Evangelho destaca isso também, o pão da subsistência. Um documento da CNBB, comentando o Pai Nosso, dizia: o verdadeiro cristão, quando ora no Pai Nosso, pedindo que o Senhor nos dê cada dia, pensa também no pão da subsistência. Nesse sentido, a oração do Pai Nosso nos compromete com toda a realidade da fome no mundo. Falamos do pão, mas também o pão da moradia, da saúde, da educação. São realidades que tocam o compromisso cristão, que desafia o compromisso cristão. E a privação desses bens, de certa forma, agride o desígnio de Deus. Um princípio do ensino social da igreja é: Deus destinou todos os bens para todos os homens. O mundo dividido em 3, em 4
não reflete o desígnio de Deus. Essa é uma verdade absoluta que a Escritura e o ensino social da Igreja afirma. Mas, como estava dizendo, essa passagem vai exatamente permitir Jesus falar do pão da vida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Podemos falar também, meus irmãos e irmãs, do pão da palavra. Nesse sentido, Jesus disse no Evangelho de Mateus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podemos falar também, e poderíamos falar de muitos outros, entre aspas, pães da existência humana. Mas vamos falar também desse pão tão importante, que é uma necessidade do coração humano, que é a unidade, o amor. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, aplicai-vos a guardar a unidade. O coração humano aspira pela unidade, aspira pela felicidade, aspira pela unidade, pelo amor. E uma pessoa que é privada do amor nos seus primeiros anos de existência vai levar marca para o resto da vida. O mundo, as crises da humanidade, meus irmãos, por trás de todas as crises da humanidade, há uma crise do amor, do verdadeiro amor, conforme a palavra de Deus nos ensina, e que é marca do verdadeiro discipulado. Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, saberão que sois meus verdadeiros discípulos. A palavra de Deus hoje, com esse milagre, nos projeta para buscar todos os elementos que devem ser constitutivos da existência humana. O pão eucarístico em nossos altares, o pão da palavra, o pão da unidade. Quando uma família está unida, ela enfrenta e é capaz de superar desafios tão grandes. Quando se divide, também o coração humano se dilacera e há frustração e infelicidade. Há pessoas que chegam mesmo à depressão no momento de crise de unidade, de crise de comunhão, por exemplo, no casamento, na família, às vezes também até na comunidade cristã, como destacou o Papa Francisco, falando das tentações dos agentes pastorais na Evangelii Gaudium. Somos chamados a sermos construtores da comunhão, cooperando com o espírito de comunhão, o Espírito Santo, que é espírito de comunhão, conforme o Novo Testamento. No início da missa saudamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vamos pedir, portanto, meus irmãos e irmãs, esse pão, esse milagre em nossas vidas, conforme a palavra de Deus hoje, mas pensando em todo o alcance do significado desse milagre da multiplicação dos pães, segundo o Evangelho de João. E a oração final dessa homilia combina muito bem ser o Pai Nosso. Jesus nos ensinou a pedir o pão cotidiano, com o alcance que eu refleti nesta homilia.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,